apresentar aqui hoje o Pituco, né, um empresário aqui da cidade de São Carlos, já com bastante experiência na área imobiliária e outras áreas, e que vem trazendo uma startup aí, né, a Epit. Isso mesmo. Conversor aí de carros a combustão a carro elétrico para motores de aplicativo. Então, Pituco, conta um pouquinho de você, como é que é essa história da Epit? Então, a gente começou a pensar e a ficar curioso em relação ao carro elétrico, né, por conta das reportagens e da veiculação da imprensa sobre carro elétrico, sobre sustentabilidade, sobre a descarbonização. E eu sou economista de formação, né? E na pandemia todo mundo ficou em casa, sem muita coisa para fazer, e eu comecei a ler sobre carro elétrico, né? E a ver quanto que custava isso, que carros estavam disponíveis no mercado brasileiro, como é que era isso, e em contrapartida também, lendo muito a respeito do sofrimento do motorista de aplicativo em relação a abastecer, a pagar IPVA, né, a um movimento de tentar fazer uma contrapartida aí dos aplicativos instalados, né? As grandes Big Techs acabam sufocando um pouco os motoristas. Exatamente. Então a gente o preço do combustível foi aumentou olhando muito, isso, né? E levantando o custo médio dos carros elétricos, eu concluí que a renda média do brasileiro, né, quer dizer, não consegue fazer frente ao valor de um carro elétrico. Hoje o carro elétrico mais barato, 150 mil. Isso, 150 mil e você não um carrinho coloca básico, uma mala né? atrás dele. Não coloca uma né? mala. Isso, uma família de 4 pessoas não Esquece. viaja no carro. Então, É verdade. quer dizer, o apelo do carro elétrico ele é muito interessante, mas hoje, para a América Latina, a solução são carros urbanos, não são carros para viagem. Além disso, a América Latina não tem uma estrutura instalada para carro elétrico. Exatamente, Né? porque não é Então, só comprar o carro, para né? manutenção desses carros. Né? E a gente foi olhando isso e veio a ideia inspirada na conversão dos carros a gasolina em álcool, né? Em etanol, antigamente era álcool, em etanol na década de 70, em plena crise do petróleo, né? O governo Figueiredo fez o Proálcool e viabilizou a disseminação desses carros através de conversão. Porque Não tinha de fábrica, naquele né? momento em si, poucos brasileiros tinham condição de adquirir um carro zero. Eles tinham que converter os seus. Não é? Então, o mesmo desafio a gente tem hoje. A primeira pergunta que eu me fiz foi: é possível converter um carro a combustão em elétrico? E a resposta foi sim. Sim, é possível. A segunda que eu me fiz foi: qual o custo dessa conversão? Nas primeiras vezes que eu tive contato com alguém que conhecia, era familiarizado com isso, me falaram 40 mil reais, mas depois eu descobri que esses 40 mil reais você estava convertendo um carro para andar a 60 quilômetros. Com uma baixa autonomia, né? Porque Não é uma realidade, o grande mote da conversão não é o motor elétrico é algo que se domina, tem vários motores elétricos por aí, empresas grandes de porte que dominam isso, como a WEG, né? O grande problema do carro elétrico se chama bateria. E o que é caro no carro elétrico é a bateria. Então, para você ter ideia, a gente se aprofundando nesse assunto, concluiu que um carro, para ele ter uma performance de autonomia de 250 km, ele vai custar a conversão 100 mil reais. 250 ainda. Não é normalmente é uns 400 quilômetros, isso, né? 250 quilômetros. Né? Você pode, com alguma engenharia, chegar a 300, mas
é o que dá para fazer com 100 mil reais. E assim, Hoje, né? sem se aprofundar muito em fornecedor e tal. Estou falando que isso foi modo, lá arranhando o assunto, me aprofundando um pouco mais. Então hoje o que a gente tem? Nós temos uma realidade que é a conversão de um carro piloto, né? Um protótipo vai custar a conversão 100 mil e o custo do valor de aquisição do carro. Muito bem. Dado isso, o que a gente conclui? Que você não pode, por exemplo, oferecer uma conversão dessa para a classe média. Sim. Eles não vão pegar, né? Eles têm outras coisas que interessam a eles, né? Que custam 100 mil. A reforma da casa, né? A garantia, a faculdade dos filhos. Sim. Então, esse não é o nosso público. Então, a terceira pergunta foi: qual é o público que a gente pode atingir fazendo conversão de carro no Brasil? Pergunta mais importante para quem quer abrir uma empresa. Exatamente. Exatamente. Olha, bacana aí, vocês que são empreendedores, né? Vendo aí, ó, o raciocínio aí do passo a business passo, plan, né? Do plano de negócios. Porquês, para quem é o meu cliente? É a pergunta que todo empreendedor deve fazer. Quem é o meu cliente? Essa é a primeira, né? Você primeiro vê se é possível, se é factível o que você vai construir, e depois você olha para o seu cliente. Então, quem é o meu cliente? O meu cliente é o trabalhador de transporte privado. Quando eu falo trabalhador do transporte privado, eu estou falando motorista de aplicativo, eu estou falando taxista, eu estou falando dono de van, eu estou falando o motorista que tem um caminhãozinho 3/4 e faz frete. Dá para transformar uma van em elétrica? Sim, dá para transformar uma van em elétrica. Você não sabia. Digo mais, dá para transformar uma carreta Volvo em elétrica. Porra. Dá para transformar uma máquina agrícola em elétrica. Um ônibus, os ônibus já estão sendo transformados. Há uma empresa no Brasil fazendo transformação para ônibus urbano. Que bacana, hein? Né? Caramba. Isso. Então, respondido isso, nós escolhemos atender a quem? Ao motorista de aplicativo. Por quê? Porque o motorista de aplicativo, ele, na verdade, é um empreendedor solitário. Né? Ele pega o carro dele, ele toma o risco ali, ele depende do aplicativo, ok, mas ele é solitário. Sim. Ele não tem um suporte para fazer aquilo. O que o aplicativo dá para ele são os clientes. Certo? Se ele bater o carro... Isso, se ele bater o carro é o problema dele. Se o pneu dele não tiver legal, o problema é dele. Se o carro der um defeito e é caríssimo, é problema dele. Sim. Né? Quer dizer, tudo é problema dele. Rodar é problema dele. E muitas vezes, nós que tomamos um Uber, um 99 ou o Ligacop, a gente vê que o motorista, às vezes, deixa de dar um pouco de manutenção no carro. Isso fica claro pra gente. Né? Às vezes porque ele não tem tempo, às vezes porque ele não tem dinheiro, às vezes pelas duas coisas. Até porque nem sei se a maioria não, né? Mas uma parte dos motoristas de aplicativo ainda não sabem fazer a conta correta. Pondo no custo da viagem dele, por exemplo, a manutenção do veículo. A gente teve aqui com o Marcelo e o André, da Liga. E eles falavam, muitos motoristas hoje, ganhou R$10 naquela corrida. Só que nesses R$10 você tem pneu, você tem óleo, você tem seguro, você tem seu descanso, seu final de semana, não sei o quê. Mas não, vai lá e gasta. E a gente sabe, um pneu de um carro hoje... Você pega os carros da Ford, por exemplo, que a Ford saiu, o valor foi parar lá em cima. O valor da manutenção foi para o espaço. Exatamente. Aqui em São Carlos, né? Também. Sim. Já, né? Sim. Quando saiu a Ford daqui, você tem que ir para Ribeirão para fazer a revisão. Uma revisão no seu carro. Então, a nossa proposta objetou atender o motorista de aplicativo. E para atender o motorista de aplicativo, quem que você tem que ouvir? O motorista de aplicativo. Então, nós usamos um processo chamado Job Done para ouvi-los, né? Ouvimos cerca de 20 motoristas e fomos constatando aquilo que a gente acreditava ser verdade e que
se transformou em formação, né? Esse motorista é um motorista que trabalha às vezes até 16 horas por dia, que gasta de 1.200 até 6, 7 mil reais de gasolina. Tem aqueles que têm o aplicativo, né, dirigir por aplicativo como uma segunda renda ou um bico, mas tem aqueles que se dedicam integralmente à atividade, e é para eles que eu quero olhar, né? É para o camarada que fica 16 horas até em cima de um carro, é para esse motorista que conta só com isso para viver, né? Que toma o risco todo dia para sair na rua, para pegar um passageiro que ele não conhece. Para andar em ruas que ele não conhece. Então eu fui ver quem ele é. E uma das coisas que a gente descobriu é que esse motorista, o carro dos sonhos dele é um Corolla. Um carro grande, né? Um carro grande. Só que o Corolla um custa sedã 200 mil grande. reais, né? Um sedã grande, um Fuji, um Corolla, um Focus, um Azira, né? Por que isso? Porque se você pega num olhar para o interior de São Paulo, para o interior paulista, você vai ver que 90% desses motoristas, o padrão deles é UberX. Sim, é o mais basicão. É o mais basicão, eles andam num Kwid alugado ou financiado. HB20. Um HB20, um Golzinho, ou aquele carro que ele tem. Que mais tá... os hatches, né? Isso. Então, o que a gente quer oferecer para ele? A gente quer oferecer oportunidade de que ele também transcenda dentro da atividade dele, que ele se torne, por exemplo, um motorista executivo. Que ele possa oferecer serviços para os passageiros que ele carrega e desenvolve uma amizade, um contato, para que ele possa oferecer serviço diferenciado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos oferecer para ele um carro melhor do que ele tem, com tecnologia embarcada, né? E vamos converter esse Corolla em elétrico. E ele vai ter uma só despesa. E essa despesa vai ser mais barato do que a média de custo do combustível. Ou seja, entre 1.200 até 7.000, nós tiramos uma média de 4.000. Então, o aluguel, a assinatura desse carro vai ser abaixo de 4. Então, quer dizer, hoje o motorista médio, aquele que trabalha 8, 9, 10 horas por dia no Uber, ele gasta 4, 5 mil reais de combustível. Fora o financiamento do carro. Fora IPVA, o aluguel, se ele alugar, ou né? PVA, seguro, manutenção, se ele não alugar. Nós estamos falando de um carro, de um carro de primeira aí, né? Sim, primeira. Então o cara dele não é um carro que ele pode fazer. E além do que é o seguro, quando o carro é seu, quando você vai fazer o seguro, você tem que falar que você é motorista de aplicativo. E o valor sobe. O valor sobe mais uns R$1.000. Então peraí, Pitoco, só pra gente entender. Aí, olha que legal, gente. Então, o cara hoje ele gasta 4, 5 mil de gasolina, mais as despesas do carro, sendo alugado ou se for dele PVA, seguro, etc e tal. Com a EPIT ele vai gastar metade disso. Na verdade, ele vai gastar abaixo do que ele gasta de gasolina. Isso. Certo? E esquece carro. Esquece a manutenção. E aí ele vai ter IPVA, seguro, manutenção, tudo num valor só. Pneu, que é menos do que ele gasta de gasolina. Exatamente. E ainda vai ter o custo para carregar isso. Então, aí quando você entra nesse universo de conversão de carro, você começa a ter outras questões apresentadas. A primeira delas, nenhuma concessionária hoje faz manutenção ou reconfiguração, como é chamado o nome, de bateria. O pessoal que está dando assessoria para mim, eu não sei se eu posso divulgar quem é, então não vou. Melhor. Me disse o seguinte: olha, faça um experimento. Liga para as concessionárias e fala que você tem um carro elétrico
e que a bateria não está carregando direito, você perdeu já a garantia e você quer consertar a bateria. E eu fiz. Liguei para 10 marcas que tem carros elétricos no Brasil. Nenhuma delas reconfigurava a bateria ou, entre aspas, consertava a bateria. Mas elas não fazem isso porque não era da marca Elas não dela? fazem, elas não fazem isso porque elas não têm estrutura para fazer isso. E vende um carro desse. E vende o carro. E confia no quê? Confia na garantia do carro. Nossa. Depois da garantia, esse problema é do usuário. Uhum. Então tá cheio de carro híbrido aí com a bateria morrendo. Uhum. Um carro híbrido ele tem uma autonomia aí de 25 litros. Se ele gastar 10 km por litro, são 250 km. Uhum. Sim. Né? Então você não saiu da despesa do combustível. Então a gente foi olhar isso e concluiu o seguinte, que para nós levarmos à frente um projeto de conversão de carros e oferecer por assinatura esse carro para o motorista de aplicativo, nós teríamos que ter o quê? Um laboratório e teríamos que ter um autosserviço, porque não é também todo autosserviço que pode fazer a troca de pneu do carro elétrico. Porque tudo tá ligado ao sistema, né? Você pode ver que aqueles elevadores que possuem aquelas uma travas base de a base do metal, carro, né? o carro elétrico não pode entrar ali porque ele desconfigura e desliga. Porque aquilo ali ameaça vai pegar na bateria embaixo, né? E ele desliga e você não liga mais ele.